reforçar, né? De repente, às vezes a gente esquece, e quando ela falou do atendimento fraterno, é uma conversa. Se a pessoa se sentir necessitada, ela, né? Então ela tem no sábado e nas quartas-feiras. nas quarta-feiras, né? E sentar e bater um papo com alguém no centro, e a partir dessa conversa a gente vai encaminhar dentro das condições do centro, os serviços que ele propõe, o que a pessoa colocar, né? Essa pessoa vai estar apta a analisar e encaminhar a pessoa para alguma atividade da casa, ou seja, ou continuar na palestra, fazer um tratamento espiritual, né? ou cursos, né? Tantas outras coisas. Porque às vezes na conversa, não, ele só precisa de curso. Assistir a palestra, curso. Então, o passo aqui normal, não seria de tratamento espiritual. Mas isso será identificado na conversa. Né? Graças a Deus, o centro espírita não tem isso. Né? O diálogo, né? Nada de celular, né? Tete a tete. Isso é importante, porque você está se perdendo, né? Essas conversas. Está se perdendo e isso vai causar muitos problemas, com certeza, para nós seres humanos, já que nós somos falantes. A gente se matou para aprender a falar. Quando nós espíritas acreditamos que nós somos o ápice da evolução dos seres, biologicamente nós somos animais aparentados com os símios, né? E aí macaco, gorila, orangotango, essas coisas. E se a gente observar, a gente tem até alguns comportamentos. Mas independente disso, da crença de cada um, nós aprendemos a falar, não é? Então, quer dizer, você fica ali só vendo mensagem, vídeo, não sei o que e tal, você vai perder essa capacidade. E pior, perder a capacidade de pensar. Porque tem que falar no momento de pensar. Então, uma coisa está relacionada à outra, e você pode se perder nesse processo. Não é só para a gente não esquecer. Aí os companheiros deixam a gente para escolher o tema. Como é começo de ano, eu escolhi o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Meu reino não é neste mundo. No mundo em que a gente vive, nós vivemos um mundo material, nós somos espíritos imortais. Já descobrimos isso. Inclusive, desde Jesus, né? Até antes dele isso já existia, mas talvez não tão claro. Né? Aí Jesus veio, deu aquela pincelada, e depois veio o Espiritismo e deu uma martelada boa, né? Ou você entende ou você não entende. Não é possível. Né? Aí, eu estava, antes de observar, eu peguei esse livrinho aqui que eu lembrei dele, Sócrates. É um pensador, um filósofo, dentro da tradição filosófica mais importante, porque ele divide a filosofia e antes dele e depois dele. Será que lembra alguma coisa? A história antes de Cristo e depois de Cristo. Não é? Na filosofia, antes de Sócrates, são os pré-socráticos, e de Sócrates para frente. E Sócrates, quando ele foi condenado à morte por cicuta, que é um veneno, porque ele incomodou os poderosos da época. E aí, ele foi condenado, ele ficou um certo tempo na prisão, aguardando o dia da execução, e aí os amigos iam visitar ele, porque ele era conhecido, né, de todo mundo, de ricos e pobres, de todo mundo. Então ele tinha muitos discípulos, e aí eles iam conversar com ele. E aí, obviamente, sendo condenado à morte, qual é o tema mais importante? E aí ele numa das conversas com a sua visita, ele diz assim, porque todo mundo estava querendo, você não quer fugir, não sei o quê, tentando dar um jeito de livrar ele. Aí ele fala duas coisas importantes. A primeira dela, ele fala assim, ele se comunicava com um daimon, que não é nenhum. Houve uma distorção com o passar do tempo, mas no tempo dos gregos, de Sócrates, antes e depois de Sócrates, daimon era um gênio, ou como nós entendemos, o espírito, que
conversava com ele, o espírito protetor dele, mentor, protetor, ele guardião. E quando ele foi condenado à morte, ele disse que o seu Daimon não falava nada com ele. E aí ele concluiu o quê? Que a sua condenação, que era para ele aceitar ela e seguir adiante. Por isso ele não falava mais nada com ele. Porque o que ele queria dizer? Que em algum momento ele ia se encontrar. Que estava tudo certo. Porque antes ele advertia se ele fazia alguma coisa errada, ou então orientava ele para ensinar os outros. Não é? Ele se comunicava. Quando ele foi condenado à morte, aí o Sócrates concluiu o quê? Por que ele está em silêncio? Porque é isso que deve acontecer, a sua morte. Apesar de todo mundo pedir, tentar dissuadir para que ele não fosse condenado. Daí, ele conversando, ele diz assim: olha, na morte nós só temos duas alternativas, acho que todo mundo sabe, né? Ou não existe nada depois da morte. Isso não existe, por que você vai te preocupar? Se alguém diz que não acredita na vida após a morte, e sempre aquela história desse, ninguém voltou para lá. Não é? Essa pessoa não tem nem que se preocupar com uma discussão sobre a morte. Ela só tem que ter certeza, e ela precisa ter, de que algum momento vai acontecer. A morte física vai. Mas ela não tem que se preocupar. Se ela se preocupar, nem por gente. Não é? Porque não existe mais nada para preocupar. Nós estamos aqui dentro do centro, de repente, o mundo todo se acaba, só fica só esse centro aqui. Dali para frente, tu vai falar, está vazio. Então não tem que preocupar com nada lá fora. Só cuidar aqui. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer aqui nesse espaço. Porque lá não tem nada. Está vazio. Não tem preocupação nenhuma. Agora, Sócrates diz, mas tem a outra alternativa. A de que a gente continua existindo. E aí eu devo me preocupar. Porque para onde é que eu vou? Com quem é que eu vou estar? Eu vou estar com meus amigos? Vou reencontrar com as pessoas queridas? Ou não? Eu devo me preocupar. Percebe que Sócrates colocou uma coisa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nas reflexões do Kardec, inclusive, quando ele coloca que nossas atenções devem se voltar para a vida após a morte. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que isso? Porque se nós, no mínimo, acreditamos que existe a vida após a morte, então, aquilo que acontece aqui é uma coisa relativa. Mas a coisa mais importante é depois da morte. E isso é tão verdade, já que eu falei dessa questão de será com quem estaremos, não é? Tem uma mensagem nesse texto que é interessante para a gente refletir. É um depoimento de uma rainha da França. Ela não se identifica, era uma rainha que ela era uma delas. Aí ela se comunica em 1763. E ela disse, o que ela disse? Ela achou que ela continuaria, ela acreditava na vida após a morte. Ela era católica. Então ela achou que depois da morte ela continua sendo. Não deixa de ser. Ela achava assim. Era a sua ideia. Então ela diz assim, rainha eu fui dos homens, e rainha eu pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação. Quando em vez de ser a bem recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e eu os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens, quer dizer, a futilidade, a relatividade das coisas dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Então, ela, pelo menos, ao fazer essa declaração, demonstra, pelo menos, uma certa maturidade. Ela acreditava, mas quando ela constatou ela louca. Não é bem do jeito que eu pensava que ela ia continuar sendo rainha. Deixa eu dizer. Assim como aquele servo, ela achava, não é? Você viu que ela colocou? Que ela achava, eram servos. Aqui na Terra, vistos como seres inferiores,
ao desencarnar, qual que é que ela colocou? Que eles estavam acima dela, mas muito mais acima. Veja a expressão dela. Então, por que isso? Né? Isso é uma bancada para qualquer um de nós, porque todos nós nascemos povão. Eu acredito que todo mundo aqui nós somos povão. Não importa qual é a condição financeira de cada um, infelizmente nesse mundo há uma certa medida relacionada a isso. Isso é um fato, mas muitas vezes infelizmente. Mas isso não importa. A gente, eu acredito, nascemos meio povão. Né? Uma família, foi se desenvolvendo, foi para suas profissões, seus trabalhos, suas atividades, foi se casando, foi se desenvolvendo aí dentro da sociedade. Mas, independentemente de a pessoa ser, ainda existe rei de lá e não. Independente de imperador, por exemplo, no Japão é imperador, não é rei, mas é imperador. Lá é um império, não é um rei. Não é? A Grã-Bretanha é rei, não é um rei. Assim como, se não me engano, acho que a Suécia, a Noruega e outros países, tem um monte, não é pouco, não. É Espanha, inclusive o Reino Unido tem o rei, ele é chefe de Estado de vários outros, pelo menos 48 países. Ele era chefe de Estado. Você tem o primeiro-ministro, por causa que como se fosse o presidente da República, que executa. Só que o presidente da República, o presidente do Brasil, ele é o executivo, né? É o administrador financeiro e tudo mais do país, mas também é chefe de Estado. Na Grã-Bretanha, o chefe de Estado, quando exige a presença do chefe de Estado, é o rei que vai, no caso agora o rei. O primeiro-ministro, na realidade, ele só vai para discussões econômicas, porque na realidade ele é um chefe econômico, financeiro, não financeiro. Essa é a grande verdade, de planos econômicos. Um é eleito, o outro não. Independentemente disso, nós, cada um de nós temos um certo ego, né? Mais não é tudo, mas alguns não têm, alguns são gente bondosos, maravilhosos. Então, nós temos a gente assim, mas alguns de nós ainda temos um pé ainda no ego muito forte, no egoísmo. E aí, não é porque é espírita que não tem. E sob certa circunstância que você vai vivenciando, em alguns momentos, alguns de nós nos achamos superiores. Tanto quanto essa rainha. Nós já ouvimos dizer, e eu não sei acredito, porque eu conheço muito espírita, que tem espírita que desencarna muito mal. Porque se o indivíduo é espírita, a única coisa dele ser espírita que lhe garante, que pode lhe garantir se ele realmente tem o conhecimento espírita, porque tem muita gente também que diz que é espírita, mas nem o conhecimento espírita tem, portanto, se desencarnar, não vai nem saber o que aconteceu, vai ser igual a qualquer outra pessoa, vai ficar perdidona, vai demorar um certo tempo de perturbação, porque nem sabe o que aconteceu. Porque sinto muito mais do rótulo, do título espírita, não dá nenhum de nós passagem livre para primeiro ter consciência ou desencarnar. Uma parte dos espíritas que estudam pelo tempo, sem dúvida nenhuma, vai perceber que há uma diferença e vai começar a perceber que desencarna. Mas uma parte não necessariamente. Se o cara dizer que é espírita, vai ter um romance e ele já fica espírita. Aquele romance não precisa nada, né? Pode ter ensinado alguma coisa, né? Muito pouco, né? Então, dizem que muito espírita desencarna muito mal. Isso é uma advertência para a gente. Isso é uma advertência para a gente. Por quê? Porque se tem espírito desencarnando muito mal, isso não quer dizer que ele também não está desencarnando. Os outros tá, eu não. Mas ele já era, ele já demonstrou claramente que eu já pensei errado. Porque eu estou me achando melhor do que os outros. Não, eu vou desencarnar muito bem. Nada disso. Isso não é uma certeza. Não é? A única certeza que nós temos é isso para mim é certeza, que eu sou imortal. Meu corpo, esse corpo físico, em algum momento vai tombar. E como diz os espíritos, gente,
grande parte de nós tem medo da morte. Dá uma alma, tem medo da morte. Mas, segundo os Espíritos, se a gente observa a verdade, a desencarnação não é dolorosa. A dor enquanto estivermos encarnados, não é? O companheiro aqui pode dizer, não é? Que pode dizer, a dor quando estamos encarnados. Os Espíritos mesmo dizem isso. O momento da morte não é. Eu tive uma experiência assim. Minha pressão caiu demais, com a pressão alta, e desidratei demais. Uma gripe muito forte, acabei me desidratando, não percebi, não tomei água suficiente, e aí eu me desidrato fácil. Aí eu fui urinar, e aí eu lembrei de tomar água, aí eu fui tomar água. Aí a pressão estava muito baixa. Eu percebi que eu passei mal e fui tentar sentar na cadeira. Eu despertei, olhei, a cadeira estava virada para um lado. E eu, ué, o que derrubou essa cadeira? O cérebro não lembrava o que aconteceu. O que aconteceu? Ué, o que derrubou essa cadeira? Mas aí, deixa eu tomar água, eu continuei no instinto. Levantei, aí deu uma melhorada, eu levantei. Levantei, acho que eu rodopiei tudo. Aí eu bati a cabeça, inclusive tomei 3 pontos. Quando eu despertei na segunda vez, aí a minha esposa me socorreu e tal. Aí eu comecei a me lembrar. Na primeira vez, assim que eu caí, o corpo caiu. Mas eu vi ele direitinho, olhando para o corpo. Eu percebi, eu vi. Aí o meu cérebro, por algum motivo, conseguiu registrar. E eu consegui ver. Se eu tivesse desencarnado naquele momento, eu não tinha sentido nada. E poderia ter acontecido, né? Eu sentei, poderia ter batido a cabeça muito forte, numa certa posição que poderia me levar ao desencarne, com a desidratação. E aí, eu simplesmente, eu fiquei perto, o corpo caiu, meu não, você é bom, você cai, você quer, eu não caio, não é? Porque o espírito quer de repente até instintivo, né? Cair significa alguma coisa ruim, então a gente agora assim. Então, desencarnar é a coisa mais simples do mundo. É depois do desencarne, sim, é que aí complica as coisas. Não é? É aí que vem o que Sócrates fala. Com quem está bem? Com os entes queridos? Com os meus amigos? Só que Sócrates não tinha informação que nós espíritos temos. Nós estaríamos no meio que nos será apropriado. Que temos afinidade. Simples. Se você desencarnar, aí você olha até uns caras esquisitos, estranhos, deformados, não é? Gente ruim, mal, é chuchu. Simples. Se a gente estiver nessa situação, você vai ter que começar a trabalhar a partir disso, dessa informação. Você está no meio que é apropriado. É tanto que tem não sei se vocês já assistiram Amigos da Luz, que faz pequenos vídeos curtos, engraçados, de comédia. E aí tem um deles que o camarada dorme, aí ele desperta, etc. Aí tem 3 pessoas, assim, num canto lá, uma mulher, 2 homens, rapazes mais ou menos da mesma idade dele. Aí vamos embora aí, ele demorou mais para sair, está saindo do mundo dos espíritos, então eles já estavam mais falando, vamos aí, bora. Aí os caras estavam vestidos meio escuro, meio estranho. Eu falei, não, ele era espírito. Não, eu não com vocês, não, vocês são inferiores. Você é louco? Aí o espírito protetor dele olhou para ele assim, você está de brincadeira, né? Você que é inferior a eles. Porque eles não eram espíritos, ele se achava que ele era o superior, mesmo no desdobramento. Mas aí o mentor falou, não, senhor, você que é inferior a eles, os 3 ali são mais envolvidos que você. Por isso que eles, assim que dormiram, já vieram. E você está aí, demorou tempo para poder sair, se deslocar. Então, a moralidade da história, o que quer dizer? Não é? Depois que a gente desencarna, a gente vai se defrontar com um espelho, com o nosso reflexo. Como se fosse um espelho mesmo, só que sem espelho. É você com você mesmo.
Simples assim. E o meio em que você estiver, porque como nós somos seres gregários, né? Nós somos seres sociáveis, mesmo que às vezes a gente é menos social no momento, mas a gente vive em sociedade aqui. Ao se encarnar, é óbvio que nós vamos continuar vivendo em sociedade, isso é natural. Agora, é o que eu falei, né? Se você tiver por exemplo, nós somos espíritos, de repente quando você vê, você dá um monte de cara de terno e gravata, pastor com a Bíblia embaixo do braço. Pode olhar que você está com o livro dos espíritos embaixo do braço também, igualzinho mesmo. Não vai ter diferença não. Vai. E por quê? Porque é o mesmo motivo de que eles estão agora como desodorante, usando como desodorante, né? E não usando aqui. Você também vai estar com o livro dos espíritos, vai estar com o espírito alguma coisa. Ou, no nosso caso, psicólogas, né? Ou com a mano, ou seja lá o que for, aqui com desodorante, ou seja, não está aqui, está aqui. Não é? Você vê, não adianta, você vir para receber. Aí daqui a pouco, aí junto com aqueles caras de terno, os caras de batida no meio, você vai ver. Aí você vai começar a olhar para cá, mas eu vi esse cara na televisão, esse cara aí vai explorar os outros. Mas eu não explorei ninguém. Mas alguma coisa você fez para estar. Você tem semelhança. Alguma coisa você fez que não é diferente das ações daquele indivíduo. E vocês não estão. E se você tem encrenca com esses caras, então procure se conciliar, porque vai que, né? Então, isso é importante, né? Porque Jesus, para finalizar, a coisa mais importante na doutrina de Jesus é a imortalidade da alma. Sem a imortalidade da alma, negócio de caridade, de amor a Deus, amor ao próximo, a si mesmo, essas coisas todas, seria tudo conversa fiada. Então qualquer religião que se diz cristã, mas não é lá muito, não é. Tem alguns que se dizem cristãs, mas são, na realidade, não acreditam na vida após a morte. Eles acreditam na vida. Meio que saduceu, né? Porque os saduceus eram materialistas. Se dizem cristãos, mas são materialistas, são ateus. Não são materialistas, podem acreditar em Deus, mas. Então, esse indivíduo aí está incoerente com a doutrina cristã. Porque qualquer doutrina cristã necessariamente tem que ser imortalista, tem que acreditar na mortalidade da alma, no mínimo. Até porque, justamente, se tirar isso, tudo o resto da doutrina de Jesus se acaba. Se você pegar, esquecer o Evangelho do Espírito, pegar a Bíblia, isso e digo mais, se quem gosta de estudar, vai para a Bíblia. Devemos estudar, até porque Kardec não pegou tudo, né? Deixou bem claro, pegou só a parte essencial do negócio. Mas tem outras partes que às vezes podem nos ajudar a entender melhor as coisas. Então, nos 4 evangelhos tem coisas a mais. E aí, se você chegar e falar, não, eu vou tirar a imortalidade aqui, vou ver se dá. Não vai bater a conta. Porque fica incoerente. Né? Então, toda a doutrina de Jesus está entrelaçada. Isso é uma verdade que o seu desencarne, 3 dias depois, ele aparece para Madalena e depois começa a aparecer para os discípulos, os seus discípulos mais chegados, não é? Para provar a imortalidade da alma. Todo mundo viu ele ser crucificado na cruz, baixar a cabeça, ele morreu por sufocamento, ele foi lembrado, todo mundo acha que foi simples e tal. Fisicamente falando, ele desencarnou por sufocamento. Ok? Preso aqui, isso é o corpo de desidratação, a mesma que eu, vai indo. Então, aí o que acontece? Mesmo estando preso ali, dá uma certa dobrada, e parece que ele era mais alto do que os outros judeus, comprime o diafragma, o pulmão não recebe oxigênio, e ele desencarna por baixa saturação. Em outras palavras, sufocamento. Falta de ar. Foi assim que ele desencarnou, do ponto de vista físico. É óbvio que do ponto de vista espiritual ele já tinha saído embora. O corpo cai. Se até eu fiz isso, imagina um espírito. Um espírito como Jesus. Ele, logicamente, já tinha saído. Mas ele passou por um processo. E foi doloroso, com certeza, nesses momentos finais.
Ele está ligado ao corpo físico. A maneira dele sofrer é diferente agora, né? Da nossa. Talvez vai ficar muito desesperado e amaldiçoar todo mundo, tá? Enquanto ele pediu perdão. Inclusive, ele não disse, eu vos perdoo, ele disse, Pai, perdoai, veja a humildade. Ele não disse, eu perdoo vocês. Olha a alcance. Como você fala, né? Ele disse, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque todo crime que a gente comete é contra nós mesmos e contra quem? Acima de tudo, Deus. Porque Ele que nos criou, Ele nos deu esse corpo, esse corpo foi criado por Deus. Em algum momento Ele criou a matéria e essa matéria foi se transformando até chegar ao nosso corpo. Portanto, foi Deus quem nos deu esse corpo. Então a Ele devemos tudo. Os Espíritos estão no meio, nos ajudando. Mas acima de tudo é Deus. Por isso que Ele pede perdão, pede para que Deus perdoe aqueles seus algozes e não Ele perdoe. Porque as orelhas de vocês não vai responder para mim. Vocês não responder não. O teu Criador, assim como Ele, como Espírito. Então, é importante a gente lembrar. E todos nós, como desencarnados, principalmente, responderemos ao Criador através da nossa consciência. Os nossos, né? Vamos olhar como se fosse um espelho e pá! Eu não sou tão bonito quando eu pensei que era. A gente se achava. Aí quando você olha, rapaz, que farrapo. Chutou, não é? Agora, nós ainda estamos, se alguns de nós tivermos algumas dificuldades, ainda está em tempo de desenvolver a luz interna dentro de nós. Temos os ingredientes, a receita, não é? No caso do nosso espírito está aqui, no Evangelho do Espiritismo, toda a receita, o manual, né? Como se fosse um manual de um equipamento, como você, não é? Comprou um guarda-roupa. Se tiver todas as peças, você consegue montar, né? O problema é que nem sempre tem. Mas se ele vier perfeitinho, bonitinho, você olhar no manual, tentar dar um estudo, você consegue montar, né? As ferramentas certas e tal. Agora, aqui, não é só o manual, a ferramenta também. Através do manual, ele nos indica as ferramentas corretas para a gente usar, para a gente ser melhor, para a gente ser feliz, para a gente não ser como uma rainha, não é? Que se acha, não, eu entendo o espiritismo, eu leio com uma facilidade, mas como tem tanta gente, no meio espírita tem muita arrogância na intelecto. E tem gente que guarda a pergunta do livro dos Espíritos e a resposta, como se fosse um pastor, né? Não é? Então, mas, e a aplicação disso? Aí é você. E isso é que é a aplicação. Você pode conhecer pouco, poxa, tem que fundamentar isso para a Chuma, mas você pode conhecer pouco da doutrina espírita. Mas se você aplicar na sua vida, na sua, né, dos outros, pode ter certeza que você está construindo o seu caminho de felicidade e de luz. Então não é ter muito conhecimento que vai nos levar lá, não. É a aplicação dessas informações no dia a dia, a partir de mim, a partir de cada um de nós, é que nós vamos conseguir construir em torno, a partir da gente, em torno da gente, algo de melhor. E as pessoas não percebem. Então, que a gente pense nisso. Lembrando, nós começamos o ano, é um ano, não é? Eu costumo dizer, não sou pessimista não, eu gosto de, é assim. O pessimista é o cara que acha que o copo está meio vazio, não é? O otimista é o cara que acha que o copo está meio cheio. Eu discordo dos dois. O copo está pela metade. Se o copo tiver uma parte vazia e outra cheia, significa que ele tem meio copo de água. É isso que significa. Não é que ele está meio cheio ou meio vazio. Ele está com a metade da sua capacidade. Isso é realismo. Não é nem ser otimista e nem ser pessimista. É ser realista. Até no chão. Então eu costumo brincar que 2025 foi um estágio. 2026 é para profissional. Quem conseguiu passar no estágio, agora daqui para frente vai começar
a melhorar as coisas. Mas eu não estou falando do ponto de vista material, não. Estou falando do ponto de vista espiritual. Não é? Porque mais do que nunca a gente vai vendo que o que é mais importante é o espiritual. A gente não vai deixar as coisas materiais, são importantes também. Né? Você não vai deixar de ter uma panela para fazer o arroz, você vai fazer o arroz. Vai parar de fazer o arroz, vai fazer jejum, você vai desencarnar antes do tempo. Não. Então, é dar um valor ao que é devido. Sem mais e nem menos. Mas, a gente tem que lembrar que uma parte muito importante que não podemos desprezar e que seremos convidados a desprezar constantemente, como na Bíblia foi colocado. O que aquelas pessoas fazem contra o cristão, criticando ele nas suas ações? Aquilo é uma forma de puxar para baixo alguém que você está começando a sentir-se incomodado porque ele está indo para frente, subindo espiritualmente falando. E é por isso que aparece um monte de gente contra. É como uma pessoa que é alcoólatra. Ninguém nunca pagou uma bebida para ela, ao contrário, sempre querendo que ela pagasse a bebida. O dia que ele para de beber, aparece, no mínimo, já aparece uns 10 querendo pagar a bebida para ele. Dá mais cara, com certeza. Porque todo mundo sentiu-se incomodado por ele, está pulando fora. E eles sabem que ele está certo. Mas, justamente como eles estão lá embaixo, não, senhor, ninguém vai subir aqui, não. Todo mundo vai ficar junto comigo, assim, nessa porcaria. Eu estou me sofrendo, você vai sofrer comigo também. No fundo é isso, é egoísmo. Então, seríamos convidados a ser puxados para baixo. Às vezes até dentro de casa, até na família, mas a gente tem que manter firme de que somos espíritos imortais. E que essa é uma parte importante da nossa vida e que nós não vamos desprezar isso jamais. Porque as coisas materiais vão dar o valor que lhe é devido. Mas o valor maior é o que somos como espíritos imortais, que é o que carregaremos depois da morte. Então, a gente tem que estar preocupado. Eu agradeço. Obrigado pelo